Olá, meu nome é Flávio Falcone e Descomplicando a Palavra é meu podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast, o qual tem como intuito transmitir algumas reflexões de maneira simples, porém profunda. Nesse episódio de hoje, da série Encontros com Jesus, vamos falar, na verdade, de um reencontro. Um reencontro que aconteceu depois da ressurreição de Cristo. No último final de semana, vivemos o período da Páscoa, onde trazemos à mente reflexões e celebramos a vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Sendo assim, gostaria de pensar junto com vocês alguns pontos bastante interessantes entre o reencontro de Jesus com Pedro. Mas antes de fazer a reflexão do texto, gostaria de realizar um resumo para contextualizar essa história. Pedro, que na época ainda se chamava Simão, foi levado a Jesus através do seu irmão André. André se aproxima de Pedro e diz: "Achamos o Messias", e ele leva Pedro até Jesus. Jesus, ao olhar Pedro, diz: "Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas", que significa Pedro. Pedro se torna um dos discípulos de Jesus e, seguindo o Mestre, ele presencia grandes milagres de cura, presencia libertações e também a transfiguração de Jesus. É ele que, além de Jesus, foi o único que andou sobre as águas. E era ele também que estava presente quando Jesus foi capturado. É justamente ele que vai lá e corta a orelha do soldado Malco, o qual Jesus o cura depois. Em uma conversa antes de Jesus ser traído e capturado, o próprio Jesus disse que seria abandonado por seus discípulos. E é justamente Pedro que diz que nunca irá abandoná-lo. Ainda que os outros discípulos pudessem abandonar Jesus, Pedro garantiu que ficaria ao lado do Mestre. E Cristo diz a ele: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes". E de fato é o que acontece. Pedro nega a Jesus 3 vezes. Porém, diante desses altos e baixos de Pedro, ele possivelmente agora comete os atos que mais lhe marcaram negativamente. A primeira vez que ele nega Jesus estava diante de uma fogueira, se escondendo, e uma mulher que o avistou disse: "Este homem estava com ele", se referindo que Pedro era um dos discípulos de Jesus. Logo, Pedro diz: "Mulher, não o conheço". Pouco tempo depois, o homem avista Pedro e diz: "Você certamente é um deles". Pedro responde: "Homem, não sou". E um pouco mais tarde, outro homem diz: "Certamente este homem estava com ele, pois é galileu". E Pedro diz: "Homem, não sei do que você está falando". Pedro ainda estava falando quando o galo cantou e Jesus olhou diretamente para Pedro, o qual se lembrou do que Jesus tinha lhe dito e, saindo dali, chorou amargamente. Fico imaginando a grande decepção que foi para Pedro negar Jesus, justamente naquele momento em que Jesus se encontrava capturado. Logo Pedro, que dizia que era o diferente dos apóstolos, ele que jurou que estaria ao lado de Jesus em todos os momentos. Às vezes podemos até pensar assim: poxa, como Pedro pôde fazer isso com Jesus? Será que ele não viveu experiências suficientes com Jesus para testemunhar o grande poder de Cristo? É Pedro que diz que Jesus verdadeiramente é o Cristo, Filho de Deus. E então por que Pedro o nega? É fato que Pedro nega Jesus, mas assim como ele, é fato também que nós, eu e você, também negamos a Jesus. Negamos quando cometemos injustiças, negamos quando colocamos a nossa esperança em nossas forças, nos nossos bens, na nossa inteligência, negamos quando fazemos do nosso ego o nosso próprio Deus. Negamos quando negligenciamos ajudar os necessitados. Negamos quando, diante das situações difíceis, esquecemos que Ele é o Deus do impossível e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Negamos quando esquecemos do seu sacrifício na cruz e de tantos outros momentos em que ele nos ajudou a vencer. Negamos quando adoramos a cruz no lugar do Deus que morreu por nós lá. Negamos quando vivemos uma vida como se servíssemos a um Deus morto e esquecemos que ele ressuscitou. Assim como Pedro testemunhou grandes feitos de Jesus e o negou, nós com certeza já testemunhamos grandes coisas de Deus em nossas vidas. E o negamos em uma simples falta de fé diante de uma circunstância difícil. Porém, depois que Jesus sofre, morre e ressuscita, Cristo vai ao encontro de Pedro. Vamos ler João capítulo 21, versículo do 15 ao 17. Diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Aqui Cristo aparece aos seus discípulos e depois de ter dito para eles lançarem rede ao mar e realizarem uma grande pesca, Jesus preparou uma refeição para eles e comeu junto com eles. Depois de comerem, Jesus faz essas 3 perguntas a Pedro. Note que Jesus se refere a Pedro chamando-o de Simão, como Pedro era chamado antes da presença de Cristo em sua vida. A pergunta feita por Jesus tinha o intuito de relembrar a Pedro como ele vivia se apoiando em seu próprio ego, em seu próprio entendimento. E Pedro diz: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz a ele: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aqui aparecem 2 traduções para uma mesma palavra. É como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: Pedro, tu me amas com amor ágape, ou seja, com amor completo, perfeito e infalível? E Pedro responde as 2 vezes com a palavra filéus, que corresponde a um amor com falhas. É como se Pedro dissesse assim a Jesus: Sim, Senhor, eu tenho afeição por ti. Então Jesus responde: Pastorei as minhas ovelhas. Jesus pergunta a Pedro uma terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? É como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: Simão, filho de João, eu sei que você tem falhado. Eu sei que você falhou, que você me negou. Eu conheço o seu coração, sei de suas dores, mas quero saber se mesmo com esse amor falho que você sente por mim, você me ama verdadeiramente. Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado uma terceira vez: Você me ama? E Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Era como se Pedro dissesse: Senhor, não tenho como me esconder de ti, esconder meu coração de ti. Tu sabes o que se passa em meu coração. Se eu fugir e for para o mais profundo abismo, ali tu vai estar. Se eu for para o lugar mais distante, ali tu também estará. E tu sabes, Senhor, que eu mesmo, diante das minhas falhas, eu te amo. E Jesus diz: Cuide das minhas ovelhas. É importante notar que Jesus traz à memória de Pedro toda a história que eles viveram, relembrando dos atos de Pedro. Ele chama
1 Pedro de Simão. Como é que na primeira vez que Pedro se encontra com ele, Pedro o nega primeiramente em um local que tinha uma fogueira. E Jesus conversa com ele ali, depois de acender uma fogueira. É como se Jesus estivesse dizendo a ele: nas mesmas circunstâncias que você me negou, eu lhe perdoarei. Pois tantas vezes você fale e sua consciência pese e você queira desistir de tudo que tenho para você realizar em meu nome, eu lhe levantarei. Você me negou 3 vezes e eu lhe perdoei 3 vezes, para que você saiba que minha graça te basta. E é exatamente assim que Jesus age conosco. Ele perdoou nossos pecados na cruz. Mas assim como Pedro, nós muitas vezes queremos voltar para as nossas vidas vazias, fugindo da missão que Deus tem preparado para a gente. Jesus nos ama com esse amor ágape, o amor perfeito, sem falhas. Mas nós o amamos com amor filéus, o amor imperfeito, cheio de falhas. Pecamos e queremos nos distanciar totalmente de Deus. Pensamos que nossos erros são maiores que a graça de Deus. Jesus nos diz: ei, minha graça te basta. Acalma o teu coração e entende que eu sou Deus. Pois onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Por fim, Jesus restaura a missão de Pedro. Ele diz para Pedro cuidar de seus cordeiros, ou seja, cuidar dos pequeninos da fé, além de cuidar e pastorear as suas ovelhas, ou seja, cuidar das pessoas e levar as pessoas até Jesus, assim como um dia ele foi levado a Cristo por seu irmão. Eu aprendo que nada, absolutamente nada, pode nos afastar do amor de Jesus para conosco, e que apesar das nossas falhas, do nosso amor falho, Jesus nos ama. E é Ele que nos capacita para a missão que Ele tem para as nossas vidas. Pedro se tornou um dos maiores pregadores da história. Apóstolo de Jesus, realizou curas, mas nada conseguiria fazer se ainda ele tivesse se apoiando em seu próprio ego. Não é a nossa força que faz com que as coisas aconteçam, mas é Jesus que nos capacita para a sua obra. É a graça dele que é suficiente para as nossas vidas. Portanto, gostaria de finalizar esse episódio dizendo a você que me escuta: não há escuridão tão profunda que a graça de Deus deixe de nos alcançar. Eu desejo a você uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E até o nosso próximo encontro. Amém.